Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com as nossas aulas de Geografia do nono ano. Forte abraço a todos vocês aí, alunos, né? Tanto da rede pública quanto da rede privada aí, da nossa cidade aí de Ribeirão. Forte abraço a todos nós, a todos vocês aí. Pessoal, hoje nós iremos falar aí um pouquinho sobre o continente asiático, né? Entender um pouquinho desse importante continente, o maior continente do mundo em extensão territorial, mais de 40 quilômetros, né, quadrados aí de extensão territorial, e o continente asiático tem uma diversidade cultural enorme. Quando você ouvir falar em continente asiático, você ligue ele a um exagero populacional, maior concentração populacional do mundo aí, 4 bilhões de pessoas estão aí no continente asiático, né? A China e a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes, né? A China aí mais de 1 bilhão, quase chegando a 1 bilhão e 400, a Índia também aproximando assim desse 1 bilhão e 300 e assim por diante. Vamos entender a questão da regionalização. O que é regionalização, pessoal? É dividir um determinado local, né, território aí, com suas características naturais, né, clima, vegetação e as suas características culturais comuns, aquelas parecidas, né? Então esse é o processo de regionalização para a gente entender um pouquinho melhor. E aí você vai ligar aquilo que é parecido tanto de forma natural, o seu clima, a sua vegetação, como de forma cultural. Isso aí serve tanto para identificar um determinado local, como também identificar algum problema e tentar solucionar, propor soluções aí para determinado problema. Beleza, pessoal? Olha só, divisão regional. Você vai encontrar algumas formas diferentes no seu material de estudos aí dessa regionalização, mas basicamente é isso aqui, é a mesma coisa, certo? Ásia Setentrional, né? Nós temos aqui todo o antigo, né? A antiga União Soviética. É dessa forma que você vai encontrar aí essa regionalização que você vai encontrar aí no seu material de estudos, né? A antiga União Soviética, que vai ter tanto essa parte aqui quanto essa daqui da Ásia Central, né? Que são os países aí, Cazaquistão, Turquestão, né? Os estãos aí que faziam parte da antiga União Soviética também, beleza? Então nós temos aqui a Ásia Setentrional, onde está a maior concentração aí de terras, né, da Rússia. Lembrando que a Rússia ela tem uma parte dela no continente europeu, né, e uma grande parte dela, dos seus 17 milhões de quilômetros quadrados aí de seu território no continente asiático, beleza? Então nós temos aí a Ásia Setentrional. A Ásia Central, né, que são aqueles países que eu falei para vocês, né, o Cazaquistão, né, os pertencentes, né, o Paquistão, Turquestão, Turquestão e assim por diante, né? São os países pertencentes à antiga União Soviética aí na Ásia Central. O Oriente Médio aqui, nós temos aqui o Oriente Médio, né, onde surgiram aí as primeiras civilizações, né? São hoje os maiores produtores de petróleo do mundo, aí a Arábia Saudita e junto com outros países da região, são os maiores produtores de petróleo do mundo. E na antiguidade, né, no florescer, né, da nossa civilização, aí, o berço da nossa civilização foi justamente aí no Oriente Médio, né, entre aqueles famosos rios Tigre e Eufrates, ali na Mesopotâmia, né, que era aquela região bastante fértil ali entre esses dois rios e que formavam o crescente fértil, aquela lua, né, aquele formato ali em lua crescente, beleza? Então, justamente isso aqui vai ser na Ásia Meridional. No Oriente Médio. A Ásia Meridional, aí sim, a Ásia Meridional, nós temos aí a Índia, com seus mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, e temos aí o Paquistão. Essas duas potências nucleares que têm justamente conflitos aí pela região da Caxemira, que nós iremos ver depois aí, certo, pessoal? Então, essa região aqui da Índia, do Paquistão, e aquela região que a gente comentou com vocês aí, falando sobre minorias, né, sobre a região de disputa da Caxemira. O Sudeste Asiático, que é essa daqui, esse conjunto aí de ilhas, tem várias ilhas aí também no Sudeste Asiático, né? Nós temos a Indonésia aí também, que já teve aí bastante citada aí nas redes sociais, que tinham acabado com a Covid, né, com a Covid-19, e depois teve um caso aí assim por diante, mas é bastante comentado isso aí
até os dias de hoje, né? E o Extremo Oriente, né? No Extremo Oriente nós temos aí a China, o Japão, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o país de sistema socialista mais fechado do planeta. O sistema socialista mais fechado do mundo é justamente na Coreia do Norte, beleza? A China, ela é um sistema socialista aí, mas também na sua política. O socialismo dela envolve a sua política, porém a sua economia é um sistema mais capitalista, mais aberto aí a economia ao investimento de capital privado, né? Beleza? Certo? Temos a Mongólia, também temos o Japão. O Japão foi considerado a segunda maior potência econômica do mundo. A primeira maior potência econômica do mundo era quem? Os Estados Unidos, né? É os Estados Unidos. E o Japão era a segunda maior potência econômica do mundo. Perde terreno, perde espaço justamente para a China, que se torna a segunda maior potência econômica do mundo. Também a maior população do mundo está na China, né? Com seus mais de 1 bilhão, beirando a 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Só esses 400 milhões aí já é maior do que a nossa população de 210 milhões de habitantes aqui no território brasileiro. Pegaram, pessoal? Então, olha só. E nós temos aí alguns países, né? A Turquia também é semelhante, a característica dela é semelhante justamente à Rússia, né? Ela tem uma parte do seu território ali, principalmente Istambul, né? Uma parte de Istambul está na parte asiática e outra na parte europeia, né? É assim como a Turquia também está uma grande parte aí na Ásia e uma pequena parte aí na Europa, assim também como a Rússia, beleza? E aí nós temos aí alguns países, né? A Arábia Saudita, a Índia, o Paquistão, a República, né? Popular da China, o Japão, a Coreia, ou seja, vários países aí identificando cada pedacinho aqui, cada região desse nosso imenso, né? Continente asiático. Beleza? Prosseguindo, pessoal, vamos aí para algumas fronteiras naturais aí, né? Olha, o continente asiático e o continente europeu, eles formam um supercontinente, uma supermassa continental, massa de terra emersa, né? E aí o seguinte, geograficamente a gente pode dizer o seguinte: a Europa, ela é uma península aí do continente asiático, né? Ela é uma porção de terra que avança ao mar, adentra ao mar aí, cercada por quase todos os lados de água, né? Então ela é considerada uma península do continente asiático. Mas olha só, tem algumas divisões naturais aí. Os Montes Urais, né? Aqui, uma cadeia montanhosa aí de mais de 2.000 quilômetros de distância, né? E os rios Urais, eles formam aí uma das divisões naturais do continente asiático com o continente europeu, beleza? A gente pode até observar por aqui, certo? Outra coisa que nós temos aí é o Mar Cáspio, né? O Mar Cáspio, o mar interior, aí ele também se constitui, se forma uma fronteira natural aí entre a Europa e a Ásia, né? As montanhas, né? As montanhas do Cáucaso também, né? Um conjunto montanhoso aí entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, tá certo? Que forma também uma fronteira natural aí entre a Europa e o continente asiático, beleza? Outra fronteira natural aí é justamente o Mar Negro, né? Esse Mar Negro aí também está dividindo a Europa e a Ásia, né? Os dois continentes. O Estreito de Bósforo, nós temos ele aqui também, muito dificilzinho de ver, mas a gente vê por aqui, viu, pessoal? O Estreito de Bósforo, por aqui, nós temos o Estreito de Bósforo. É bastante interessante que na época da antiguidade, né, da história da antiguidade, nas guerras médicas entre persas e gregos, nós tivemos aí uma estratégia bastante interessante aí, realizada aí justamente no Estreito de Bósforo, né? Uma pequena divisãozinha ali entre dois continentes e fizeram ali uma ponte de navios ali para possibilitar a passagem do exército, né, persa ali para poder invadir os povos gregos, né? A Península Balcânica ali por ali. Certo, pessoal? Então foi bastante interessante aí essa estratégia militar utilizada pelos persas, né? A nível de curiosidade. Bom, uma divisão aí entre a África e o continente asiático também é justamente o canal de Suez, que foi feito aí, produzido, né, pelo ser humano, pelo homem que dividiu aí
o continente africano do continente asiático. E o próprio Mar Vermelho. A intenção do Canal de Suez era ligar o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, né? Poder possibilitar aí ir para outras áreas, aí, Oceano Índico e tudo mais. Beleza? Então o que vai acontecer? O Canal de Suez vai dividir aí o continente asiático do continente africano juntamente com o Mar Mediterrâneo. Próximo slide. E aí nós temos aí a questão do clima, né? Os climas da Ásia. A Ásia, por sua grande extensão territorial, ela tem os 10 climas do mundo, certo, pessoal? Olha só, o clima equatorial, que ele é quente e úmido, certo, pessoal? Nós temos aí todos os climas, o clima equatorial quente e úmido. No teu material de estudo você também tem aí, acompanhe, certo? O clima tropical, um verão quente e chuvoso e um inverno seco. Deu para entender a ideia aí? Quente e chuvoso com o inverno mais seco. Aí nós temos aí o clima tropical. Beleza, pessoal? O subtropical, né? Frio e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Nós temos aí, no clima equatorial, aí a gente tem aí uma representação da vegetação aí na floresta amazônica, né? São aquelas florestas, né? Bastante fechadas, né, de árvores de pequeno, médio e grande porte, copadas, né, com folhas largas, né. Aqui no subtropical, né, a gente tem uma representação aqui, uma ideia que a gente tem, é justamente aqui na região sul do país, né, que ele é frio, chuvoso ao longo do ano, chuvas bem distribuídas, porém invernos rigorosos, né, com temperaturas bem baixas aí, chegando até em determinados locais, neve e geadas nós temos aí, beleza, pessoal? E a presença de coníferas, né, daquelas plantas ali em forma de cone, né, em forma de agulha, beleza? Que são responsáveis pela suportar aí o frio intenso. Clima desértico, ele é quente e seco durante praticamente todo o ano. Para você identificar um clima desértico, a característica dele é a secura dele, né? Ou seja, lembramos que o seguinte, a atmosfera ela tem gotículas de ar, né? E a secura desse clima aí é característica do clima desértico, beleza? Tem pouquíssimas chuvas ali. Então a temperatura ser muito alta, as chuvas chegam muito pouco, mas há pequeníssimas, mas há chuvas ali. Beleza? O semiárido. E aí, para a gente ter uma ideia do semiárido, a gente vê o quê? O clima aqui do nosso semiárido nordestino, né? Que é com poucas chuvas, né? Quente e poucas chuvas, pouco chuvoso, mas um pouquinho mais que o deserto. Beleza, pessoal? É uma região de transição, né? E aí, além do nosso semiárido nordestino, a gente pode falar de uma região ali da África, né? O Sahel, onde é uma área de transição abaixo do deserto do Saara, que é justamente uma região semiárida, né? Que está perdendo a sua característica de semiárido, porque o deserto do Saara ele está se expandindo, crescendo mais e ocupando a região semiárida aí do Sahel. Beleza? Então o semiárido tem essa característica, né? Ele é menos chuvoso, porém ele chove, mas é mais quente, né? Mais quente, um pouquinho mais quente. Mediterrâneo, né? O verão é seco e o inverno é chuvoso. Olha só a característica dele, né? É o inverso, né? O oposto do tropical, né? O verão quente e seco e o inverno é mais chuvoso, beleza, pessoal? As temperaturas também são mais equilibradas, mais amenas, né? As árvores, né? Nós temos as oliveiras, as tamareiras ali na região, são árvores mais espaçadas, mais distantes umas das outras, com mais grama, né? Arbústicas, né? Mais rasteira ali. A gente já estudou isso em Europa também, lembra um pouquinho dessas características do clima ali, da vegetação. Temperado, ele tem as 4 estações bem definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno, aí nós temos aí a característica dos climas temperados, né? O frio, que é o subpolar e de transição, ele não é o polar, ele tem temperaturas bastante rigorosas, né? Frio rigoroso, bastante intenso, mas ele não chega abaixo de zero, né? Ou seja, o polar já é abaixo de zero. Então ele é um frio, né? Mas ele é um frio tão intenso como o frio polar e o frio de altas montanhas. O frio de altas montanhas é independente, pode ser uma área desértica, mas no topo da montanha, no cume da montanha, você tem aquela parte fria, temperaturas por ar ser mais rarefeito, né? Então a temperatura ali é bastante
fria, bastante intensa. Lembrando o seguinte, a cada 200 metros aí que a gente sobe em relação ao nível do mar, você aumenta aí ao nível do mar, né? Você aumenta aí cerca de 1 grau, 2 graus Celsius aí, você diminui a temperatura. A cada 1 quilômetro aí, na faixa de 5, 6 graus Celsius, assim, você diminui também a temperatura, né? Então você observa aí que é um frio, mesmo como o caso dos Montes Atlas ali na África, você tem ali o topo dele frio, congelado, né? O polar é extremamente frio com temperaturas abaixo de zero, né? Nós temos aqui o polar. Prosseguindo, vegetação da Ásia, né? A vegetação da Ásia, como tem 10 tipos de clima, nós temos 10 tipos de vegetação aí também no continente asiático também. Quais são elas, né? A floresta tropical e equatorial, e a gente observa que aquela floresta tropical, né? A floresta equatorial, ela é bem com aquelas árvores de pequeno, grande, médio porte, copadas, né, bem abertas, né, chove durante a maior parte do ano e tudo mais, e as temperaturas praticamente iguais. Floresta temperada e subtropical, né, aquela floresta temperada, né, a gente observa o seguinte, né, são aquelas plantas, né, aquelas árvores caducifólias, né, elas vão perdendo a sua coloração e as suas folhagens durante o inverno também, né. E na subtropical a gente tem a presença da taiga, da trunda, né? Nós temos aí também a trunda, né? A trunda é aquelas florestas mais baixas, né? Tudo mais, né? Nós temos aí também as savanas, né? As savanas, nós temos as florestas de conífera. A conífera, a taiga é bem interessante, viu, pessoal? Que são aquelas formas em pinheiro, né? Aqueles pinheirinhos de Natal aí. Aqui na nossa região subtropical, nós temos aí as araucárias, né? As florestas de araucária, muito utilizada, tanto a conífera quanto as araucárias aí, para a produção de celulose e papel, né? A vegetação mediterrânea é aquela vegetação mais esparçadas, né? Arbústicas, né? As oliveiras, as tamareiras e assim por diante, né? E assim vai. As pradarias, né? As pradarias e as estepes, né? São aí aquelas vegetações mais rasteiras, né? Uma mais seca, né? Amarelada, e outra mais esverdeadazinha aí, né? São as pradarias e as estepes, né? Os desertos, as vegetações desérticas, né? E a de altitude, né? Das altas montanhas, aí nós temos aquela vegetação mais rasteira também, né? Onde fica aqueles musgos e líquens, né? Aquela vegetação mais rasteira, mais próxima ao solo. Beleza, pessoal? Bom, o relevo, né? O relevo nós temos aí planaltos, planícies, né? Depressões e montanhas altíssimas, né? O conjunto de montanhas aí, o Himalaia, né? O grande, né? Cadeia montanhoso do Himalaia aí, e o Monte Everest, o maior montanha, né? Em altitude, né? Do mundo, né? A maior altitude do mundo aí está no Monte Everest aí, com mais de 8.000 quilômetros, né? De altitude, 8.848 quilômetros de altitude, aí nós temos aí o Monte Everest, é o monte mais alto do planeta, do mundo, beleza, pessoal? Então, olha só, o relevo é bem distribuído, com planícies como a da Sibéria Ocidental, da China, né? Também nós temos aí essas planícies aí, Sibéria e da China também nós temos essas planícies aí, bem distribuídas aí no território asiático, né? Planaltos como o do Pamir, o telhado do mundo, né? Considerado como o telhado do mundo aí. Da Arábia também nós temos aqui os planaltos da Arábia, né? Do Deccan e do Tibete. Nós temos aí esses planaltos aí, esses principais planaltos aí da região da Ásia, né, no continente asiático, né? As depressões dos mares de Aral, do Mar Cáspio e do Mar Morto, maior depressão do mundo. Vamos lembrar a questão da depressão como é, pessoal? Em relação ao nível do mar, é aquela baixa que nós temos aí em relação ao nível do mar. Ela pode ser tanto relativa quanto absoluta, né? Relativa em relação ao próprio nível do mar, você tem aquela baixa, né? Grande aí no território aí. Em relação ao terreno, ao ambiente, aquele território não é necessariamente em relação ao nível do mar, você também tem essa baixa no terreno, né? Então, a maior depressão do mundo aí, com 395 metros abaixo
do nível do mar aí, do Mar Morto, né? Mar Cáspio, Mar Morto, beleza? E as montanhas como a do Monte Everest, o Monte Everest com aquela altura que eu falei para vocês aí, não esqueçam disso, né? 8.848 quilômetros aí de altitude em relação ao nível do mar. Beleza, pessoal? Prosseguindo. Pessoal, uma coisa bastante interessante que a gente tem que entender também é o círculo de fogo, né? Lembrando que o seguinte, né? O nosso planeta, ele é uma casca de ovo, né? A crosta terrestre é toda rachada, né? Como se fosse uma casquinha de ovo, e ela é toda como se fosse um quebra-cabeça, né? Então nós temos aí placas tectônicas, né? E tem algumas placas tectônicas aí, justamente no chamado círculo de fogo, que é justamente pegando alguns países aí, principalmente o Japão aí, e vários outros países, a Indonésia, parte da Indonésia e tudo mais. O tsunami que aconteceu em 2004, que afetou muita região, foi justamente, né, um tremor ali, né, no fundo do mar, e aí ele vai causar o tsunami, e aí vai ser ocasionado justamente nessa região aí do círculo de fogo. Beleza, pessoal? Então é uma área aí onde tem muita atividade sísmica, vulcânica, né, tsunamis, né, e tudo mais assim, ou seja, abalos sísmicos ali que vão provocar esses fenômenos naturais aí do planeta, né, que é essa movimentação aí do magma aí, justamente nessa crosta terrestre totalmente, né, rachada, montando um quebra-cabeça aí, e justamente encontros de várias placas tectônicas vai ser justamente aqui nessa região do Círculo de Fogo. Então vamos lá. Círculo de Fogo do Pacífico ou Anel de Fogo do Pacífico, ou simplesmente Anel de Fogo. Beleza, pessoal? É uma área onde há um grande número de terremotos e uma forte atividade vulcânica, localizado no norte do Oceano Pacífico. O Anel de Fogo do Pacífico tem a forma de ferradura, com 4.000 quilômetros de extensão. Então nós temos aí essa representação. Então quando você ouvir falar do Anel de Fogo, do Círculo de Fogo, né, do Pacífico e tudo mais, você lembra aqui que ela está próximo aí ao continente asiático, né? Também a Oceania, também pegando aí parte dos Estados Unidos, América do Sul e tudo mais, né? Essa grande placa se encontra aí de placa tectônica, de placas tectônicas. Prosseguindo, e aí nós temos um fenômeno bastante interessante, é o fenômeno das monções, pessoal. É bastante interessante. Olha só, os verões são bastante chuvosos, mas não é uma chuva fraca, não, é uma chuva com força. Olha só, no verão, as correntes marítimas, né, elas vão levar a água do oceano para o continente, certo? Isso vai acontecer no verão, por uma questão de aquecimento, lembrando que a água, né, ela é um bom condutor térmico, ela tanto, né, ela esfria, né, com mais facilidade, né, aquece e esfria com menos facilidade, a água, né, ela esfria e aquece com menos facilidade, mas aí é o seguinte, no verão ela vai se aquecer, esses ventos serão levados, né, juntamente com chuvas fortes para o continente. E o que vai acontecer também? No inverno vai ser o oposto, o inverno vai ser seco, porque a quentura, né, o calor do solo continental vai levar ventos mais quentes para o oceano. Isso será o fenômeno das monções, um fenômeno oposto, né? Chuvas muito fortes no verão serão levadas correntes marítimas, né, de correntes de ar marítimas para o oceano, causando chuvas abundantes, mas chuva mesmo, né? Aí desenvolve até a produção de arroz ali no território, na região da China, né, da Índia. E o que acontece? No inverno é o oposto, o inverno é mais seco, proporcionando o quê? Ventos, né? O vento sendo proporcionado do continente aí para o oceano. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Monções resultam do fato de a Terra aquecer e esfriar mais rapidamente que a água. No inverno, a Terra resfria com rapidez, enquanto o oceano retém calor por mais tempo. O ar quente sobre ele, no caso o Oceano Índico, sobe formando uma zona de baixa pressão atmosférica. Assim, no continente asiático, formam-se ventos secos e frios que sopram em direção ao oceano.
No verão, a situação se inverte, causando altíssimos índices pluviométricos, ou seja, altíssimos índices de chuva, né, quantidade de chuvas. Volta aqui só um pouquinho, certo? Nós temos aqui a representação, né, as monções, né, os ventos secos e frios aí no período do inverno, né, nós temos aqui, certo? Beleza? E o oposto, né, os ventos, né, úmidos, né, e mornos, né, indo para o continente. Aqui nós temos essa representação todinha aqui, né, aqui a alta pressão, né, a baixa pressão, né, e esse fenômeno que ela vai causar aí das monções. Beleza, pessoal? Prosseguindo, pessoal, questão de exercícios, né, vamos ficar por aqui. Tem muito mais assunto para a gente tratar aí sobre o continente asiático e a gente vai aos poucos aí entendendo, conhecendo, destacando aí cada um desses assuntos, beleza? Olha só. Qual o conceito, vamos corrigir os exercícios da semana passada, qual o conceito histórico de Oriente e Ocidente? O conceito histórico de Oriente e Ocidente surgiu ainda no Império Romano, quando se denominava de Oriente o nascer do Sol e Ocidente o pôr do Sol. Segunda questão. Qual o conceito eurocêntrico de divisão do mundo? A divisão do mundo em Velho Mundo, quem era? África, Ásia e Europa, né? Novo Mundo, Américas. E Novíssimo Mundo, Oceania. Isso é um conceito eurocêntrico. Terceiro, qual o conceito político-econômico de divisão do mundo? É o conceito de divisão do mundo entre capitalistas e socialistas, né? A divisão do mundo é um conceito econômico, político-econômico, beleza? Quarto, explique como surgiu o conceito de divisão do mundo estabelecido pelo meridiano de Greenwich. Surgiu de um acordo mundial realizado em 1884 na cidade de Washington, nos Estados Unidos, com o objetivo de estabelecer uma padronização de horários e datas em todo o mundo. Quinto, atualmente qual o conceito mais utilizado de divisão do mundo? Países desenvolvidos e países em desenvolvimento ou emergentes. Beleza, pessoal? Corrigido? Próxima. Aí nós temos aí os exercícios dessa aula para a semana que vem. Um pouquinho, viu? Explica o que são as monções e o que proporciona a sua ocorrência. Segundo, quais as regionalizações do continente asiático? Destaque também um país de cada região. Terceiro, quais as fronteiras naturais do continente asiático? Beleza, pessoal? E quarto, quais os tipos de relevo predominante no continente asiático? Cite um exemplo de cada um desses relevos. E aí, na nossa próxima, eu vou deixar esse pensamento aqui para vocês, certo? Viva como se fosse morrer amanhã. Aprenda como se fosse viver para sempre. Mahatma Gandhi é um indiano aí justamente aí do continente asiático. Pessoal, página 78 a 99 aí, continue estudando aí, se esforçando e até a próxima semana. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus.